Bom, mas será que o resultado da Câmara pode passar por alguma mudança? Isso pode ser contestado de alguma maneira? Ela ainda pode perder o mandato? Ela ainda pode ficar inelegível? Bom, vamos buscar aqui alguém que entende bastante disso. Está chegando conosco ele, Marlon Reis. Estava com saudade, nunca mais apareceu por aqui. Bom dia, doutor Marlon, seja bem-vindo. Bom dia, Fabíola, Josias, Sakamoto. Também estava com saudade. Hoje é aniversário do Josias. É verdade. Oh, parabéns. Obrigado. A Fabíola vai constranger o Josias com todo entrevistado agora. Ai, que eu adoro o Josias, eu quero que ele ganhe muito parabéns. Felicidades, muitos anos de vida. Somos dois vegetarianos. Ontem foi o meu aniversário. Ah, foi seu aniversário? Olha só. Parabéns! Ai, parabéns! Parabéns! Os Nossa, vizinhos, quantos parabéns. aniversários! Quanto sagitariano? Eu gosto de sagitariano, é bom. Ó, vambora, doutor Marlon. Quer dizer, ontem a Câmara livrou Carla Zambelli. Pergunta número 1, foi correta a decisão da Câmara? Não foi. Pergunta número 2, isso pode ser revertido no Supremo Tribunal Federal? Bom, juridicamente a Câmara tinha poder para fazer o que fez. Houve uma mudança na redação do parágrafo 2º do artigo 55 da Constituição para apenas... Vocês lembram que até 2013 ainda era pior, porque eles faziam isso e com voto secreto. O voto era secreto para esse tipo de votação, de deliberação do Congresso. Ontem, o que eles fizeram? Aplicaram o tal parágrafo 2º do artigo 55, que realmente prevê esse novo escrutínio aí da parte da Casa Parlamentar, integrada no caso, pela deputada, a Câmara, e dando esse poder para que a Câmara decida sobre a manutenção ou não do mandato. As questões políticas envolvidas aí foram muito bem avaliadas pelo Josias e pelo Sakamoto. Eu estou só dizendo que não há como questionar o poder da Câmara de decidir o que decidiu ontem. Mas eu quero acrescentar uma outra coisa, algo que não está exatamente no debate. Como é que se vai manter o mandato de alguém que não pode exercê-lo, que abandonou o país mediante fuga? Ela, primeiro, como bem lembrou o Sakamoto, foi para os Estados Unidos e lá para a Itália. Ela não exerce mandato de deputada e, enquanto o regimento interno da Câmara determina que, para sair do país, o deputado ou deputada precisam comunicar à mesa da Câmara e informar a data do retorno. Então, é simplesmente abandono de função. Eu acredito que a mesa possa reconhecer e deva reconhecer renúncia tácita, enquanto esses parlamentares estão presos, ou, no caso dela, até foragida, aí, presa, na verdade, no exterior, não faz sentido que possa ser tratada como se normalmente deputada fosse, porque de fato não é. Houve abandono da função para tratar de um interesse maior dela, que no caso era uma tentativa de manutenção do estado de liberdade, coisa que ela não conseguiu fazer. Agora, perdão, Fabíola, à luz desse artigo 55 e do parágrafo mencionado por você, Marlon, como se explica que o Supremo, ao condenar, e aconteceu isso no caso da Zambelli e também no caso do Alexandre Ramagem, inclui no acórdão condenatório a anotação de que a Câmara deve providenciar a cassação do mandato por ato da mesa e não submetendo a decisão ao plenário? Porque o Supremo faz isso se existe esse parágrafo no artigo 55 que permite à Câmara transferir a decisão final para o plenário. Em que se baseia o Supremo para dizer que um simples ato da mesa seria suficiente? Bom, o parágrafo 2º, ele textualmente diz que a perda do mandato, eu estou até lendo o dispositivo aqui, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado por maioria absoluta mediante provocação da mesa ou de partido político. Então, a decisão pela Constituição é da Casa Legislativa e não só da mesa. O que pode ser discutido
é que o artigo 55, olha aqui, eu também vou ler para ficar claro. Diz o seguinte: perderá o mandato o deputado ou senador, aí vem o inciso 6, que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Então, aqui não está falando que pode perder o mandato. Está determinando, perderá o mandato. É como se fosse apenas uma solenidade por um zelo pelo prestígio do próprio legislativo, que essa solenidade incorpore uma decisão da Casa Legislativa. Essa é uma interpretação possível, que não é dado à Câmara deixar de retirar o mandato, mas que passa por ela, por razões de solenidade, uma manifestação final decretando oficialmente essa perda. Como o texto constitucional diz, perderá o mandato, talvez possa se discutir isso sob essa perspectiva, mas que a decisão é da Câmara ou do Senado, conforme o caso, é sim por força do que diz expressamente a Constituição, não apenas a mesa. Agora, eles vão recorrer, como disse o Lindenberg, eles vão recorrer ao Supremo. O Supremo, então, não vai poder decidir sobre isso? Então, a questão é, se o Supremo entender, como eu estou falando, que essa determinação é cogente, é mandatória, não há espaço para outra posição da Casa Congressual, pode dizer o seguinte, olha, a Câmara dá a palavra final, mas apenas para decretar a perda efetiva do mandato. O problema é a redação da Constituição. A perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado. Eu creio, a posição do Supremo até agora tem sido essa, a de preservar a decisão da Casa do Congresso integrada pelo condenado. Pode ser que mude. Se quiser ser mais apegado ao texto da Constituição, o tal perderá o mandato, o Supremo pode sim inovar. Eu tô um pouco confusa. O Supremo não pode fazer nada, mas pode fazer alguma coisa. Tá difícil entender isso no geral, né? Ele não vem fazendo, tem um aspecto, né? Tem um aspecto, né? Se nós formos considerar, e você tem razão, tem uma dubiedade ali no texto constitucional, mas se nós formos admitir que a Câmara possa fazer o que fez ontem, na prática é descumprir uma ordem judicial. A Carla Zambelli é um zumbi, é uma morta política, por assim dizer. Está presa em Roma, não vai exercer o mandato. Ela está em cana. Se estivesse no Brasil, estaria em regime fechado, foi condenada a 10 anos. Se nós formos admitir que o Congresso possa fazer o que a Câmara fez ontem, o Congresso Nacional vai virar uma instância revisora do Judiciário e da Suprema Corte. Não estamos falando de instâncias inferiores, estamos falando de decisão transitada em julgado e recorrível, né? Parece absurdo, não, doutor Marlon? Por isso que eu falo, até agora, o Supremo vem se mantendo nessa posição de aceitar, por força da redação desse parágrafo 2º do artigo 55, que a Casa Legislativa decida. Mas eu volto a frisar, a redação do dispositivo perderá o mandato o deputado ou senador que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Então, talvez seja o caso, sim, de o Supremo, agindo com mais força, com mais vigor, fazer cumprir exatamente o que diz a parte principal, né? É o tal caput. Quando você pensa em técnica de interpretação da norma, os parágrafos, eles não podem dizer mais do que a parte principal, o tal caput do dispositivo. E lá em cima, ele está dizendo, perderá o mandato. Essa confusão toda, Fabiola, é por causa disso. No mesmo dispositivo tem, perderá o mandato, e lá no parágrafo tem, a perda do mandato será decidida pela Câmara ou pelo Senado. Então, daí vem a perplexidade. Por isso é que eu falo, o Supremo pode se valer da oportunidade e cravar, ora, mandato perdido por condenação criminal, especialmente quando essa condenação criminal implica em privação completa da liberdade, ou seja, sequer existe possibilidade
de ir ao Congresso para participar de qualquer sessão, então é perda do mandato pura e simples. As coisas deveriam ser ajustadas, talvez seja uma boa oportunidade para fazer isso. Doutor Marlon, bom dia, Sakamoto aqui, prazer ter o senhor conosco. Dentro dessa discussão que a gente está fazendo, hipoteticamente, a Carla Zambelli, se ela for extraditada, né, vier para cá, ficar presa, né, ou seja, o que a Câmara está fazendo com a decisão de ontem, por mais que tenha jogado nessa brecha de interpretação, mas o que a Câmara está falando é o seguinte: olha, nós queremos continuar pagando salário para alguém que vai estar preso e não pode cumprir suas funções, é isso? Na prática, sim. É isso que acontecerá, porque no regime de prisão, regime fechado, ela não terá a disponibilidade para atuar cumprindo seu mandato parlamentar. Então, isso realmente é um absurdo do ponto de vista de uma análise institucional por cima do problema. Agora, em relação às faltas, porque esse é um outro caminho, né? Ontem teve até essa questão relacionada a Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem, e eles podem ser cassados. O Alexandre Ramagem tem a condenação, eu acho que também é por esse ponto que o senhor mesmo falou, né? Eu não sei se ele também se enquadraria, o Alexandre Ramagem, na mesma situação que a Carla Zambelli, mas como eles não estão aqui, estão fora do país, foram dados a eles 5 dias para trazer as alegações, enfim, se manifestarem. Agora, a questão de a perda de mandato por faltas, isso pode acontecer com a Carla Zambelli? Poderia ser um outro caminho para ela perder o mandato? Pode acontecer sim, justamente pela inviabilidade da participação nas sessões da Câmara, pode vir a acontecer com ela o que já fizeram outrora, né? Mas eu gosto de frisar isso. Na minha leitura, eles não são deputados em situação de falta. Eles são parlamentares em situação de abandono de função. O abandono de função tem uma conotação jurídica completamente diferente e corresponde, na prática, a uma renúncia, porque eles deixam de cumprir as suas atividades, fizeram isso voluntariamente e não sequer deram a saber à própria casa que integram. Então, eu repiso isso. Mas, sim, voltando à sua pergunta, também pode ser esse um caminho que aguarda esses parlamentares, incluindo a própria Carla Zambelli. Bom, vamos abrir o caminho. À luz do que aconteceu, só uma última dúvida. Quero ir para o Glauber, quero o caso do Glauber. O que aconteceu na Câmara diz respeito ao mandato dela. Salvaram o mandato da Carla Zambelli, que agora pode ser cassado ou por excesso de faltas ou por renúncia. Ela até insinuou que interessava a ela preservar a dignidade, que depois ela poderia renunciar. Mas, em relação à inelegibilidade dela, a perda dos direitos políticos, quanto a isso não há dúvida, né? A sentença do Supremo é categórica, é peremptória, diz que ela perdeu os direitos políticos e nada pode restituir a Carla Zambelli a sua elegibilidade. Nesse aspecto, o que foi deliberado pelo Supremo está mantido, é isso? Ela é inelegibilíssima, por 2 razões. Primeiro, pela suspensão dos direitos políticos e também pela inelegibilidade decorrente da lei da ficha limpa. Mesmo com essas alterações que fizeram este ano, com a lei complementar 219, que inclusive está sendo questionada no Supremo e deve estar em julgamento logo no começo do ano, eu vou antecipando para vocês aí, não terminou essa polêmica sobre as alterações da lei da ficha limpa. O Supremo ainda vai falar sobre isso. Mas enquanto isso não acontece, mesmo assim, ela está tanto com os direitos políticos suspensos, como também inelegível desde o dia em que houve a condenação. Ela não tem a menor possibilidade de participar das próximas eleições. Eu não saberia cravar até quando, porque eu não estou na memória agora com a pena que foi imposta a ela. Se alguém souber, pode me ajudar. Mas ela... 10 anos de prisão, né? Doutor Marlon. Antes disso, sem nem pensar ela voltar a ser candidata.